Olá, meus queridos. Estou aqui com vocês novamente. Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Vocês têm visto alguns reprises de vídeos antigos, mas hoje o nosso tema é por demais áspero, porque não encontro outro termo para ele. Falaremos sobre política e espiritualidade. Pois bem, nas eleições de 2018, eu tive o privilégio ou o desgosto de observar uma reação muito curiosa no meu círculo de amizades. No ano de 2018, eu expressei publicamente a minha opinião em uma rede social grande, onde eu admitia a minha preferência por um determinado candidato. Quando isto aconteceu, houve uma enxurrada de comentários, a maioria bastante pesados, em relação à minha predileção, à minha escolha. De imediato eu pensei, puxa vida, não tenho eu direito à escolha? Mas o que me causou mais espanto foi um comentário de alguém que eu já conhecia há mais de 30 anos e tinha sido minha colega de escola, né, desde o ginásio, e a nossa relação sempre foi extremamente amistosa, mas em função da minha predileção de votação, ela escreveu assim: a partir de agora, eu não sou mais sua seguidora do Facebook e também não sou mais sua amiga. E eu achei isso bastante curioso. Meditei a respeito disso e percebi que aquelas outras dezenas, para não dizer centenas, de outros comentários pouco satisfatórios que eu li, eles não existiriam se, por exemplo, eu dissesse assim: gente, vocês não sabem, eu sou satanista. Sou satanista, adoro Beelzebub. Meu anjo da guarda é Ashmodai e como criancinhas no café da manhã. Se eu escrevesse isso, com toda certeza esta minha amiga de 30 anos não teria deixado de me seguir no Facebook, nem teria cortado a minha amizade. E eu tenho certeza que muita gente iria dizer assim: puxa, que legal que você faz isso. Né? Então eu comecei a meditar profundamente sobre isso. E percebi que hoje em dia o alcance da política, ela transcendeu a sua predileção por um estilo de administração do bem público. Porque eu achava que era isso, até algum tempo atrás, que a política simplesmente era um exercício de poder no qual você elegia aquele que iria gerir, administrar os bens coletivos. Eu não tinha noção de como que a política nas últimas décadas, talvez até nos últimos séculos, se infiltrou no panorama psicológico e até espiritual das pessoas. Então é por esta razão que este vídeo, onde eu vou tratar de política e espiritualidade, ele é por demais necessário nos tempos de hoje. Okay. Você quer começar fazendo alguma pergunta? Então, na verdade, a pergunta é exatamente essa. Como que ele se conseguiria, através da política, influenciar uma pessoa espiritualmente? Ok. A política influencia a pessoa, o ser humano, espiritualmente o tempo todo. Né? Porque o meio que o sistema político conseguiu
de manipular o ser humano é através de ganchos emocionais, através de uma programação mental, que começou há muito tempo. Agora, uma coisa muito importante que nós precisamos entender é o seguinte: se eu tenho alguma intenção negativa sobre você, e se eu sou um manipulador, eu, dentro dessa natureza, obviamente que não vou me aproximar de você dizendo: eu sou um manipulador e tudo aquilo que eu vou falar vai ser para fazer com que você acredite em mim, sem perceber que no fundo você está acreditando e acabando por deduzir que você está, na verdade, seguindo os seus próprios pensamentos. O manipulador não faz isso. O manipulador, ele vai, primeiro, conhecendo as suas fraquezas emocionais. Uma vez conhecido as suas fraquezas emocionais, ele vai identificar qual é o seu calcanhar de Aquiles. O seu calcanhar de Aquiles geralmente está dentro da sua sombra. O manipulador, ele não tem o objetivo de resolver a sua sombra. Ele tem o objetivo de se solidarizar com a sua sombra. Uma vez solidário com a sua sombra, este manipulador consegue conduzir você para qualquer coisa. Ok. É essa a estratégia que tem sido utilizada. E a maior parte das pessoas tem uma sombra muito profunda, chamada rejeição. Ok? Porque o maior desejo do ser humano é estar sendo pertinente a alguma coisa. Pertencer, né? Pertencer a alguma coisa. Ele quer ter pertencimento a alguma coisa. É o maior desejo. Por quê? Através do pertencimento que você tem a sensação, falsa ou verdadeira, de que você está sendo amado e acolhido. E é por esta razão que as pequenas clãs se formam. Existem até mesmo, dentro do âmbito musical, pequenas clãs. São clãs de predileções dentro de um determinado estilo musical. Tem as clãs dos sertanejos, tem as clãs do heavy metal, tem as clãs do emocore, tem as clãs do punk rock, tem as clãs de sei lá do que, do funk, da rocinha, tem as diversas clãs. E existem clãs derivadas de características sociais. As clãs da raça tal, as clãs da raça Y, as clãs de nichos de status social. Tem as clãs de diversos tipos e o indivíduo, geralmente, ele tenta se adequar a uma determinada clã para se sentir pertencedor. Então, a primeira coisa que o manipulador faz é identificar qual é o seu ponto fraco. Sabendo do seu ponto fraco, ele vai passar a se solidarizar com você dentro disso. Transforma isto em uma causa e a partir do momento em que você se solidarizou com a causa do manipulador, qualquer coisa que o manipulador te fale, você vai aceitar e ter aquilo como princípio e lei. Isso não parece... isso acontece muito com assim, criança, adolescente, né? Mas continua acontecendo isso na vida adulta? As pessoas não percebem? Sim, porque as pessoas não têm maturidade. Não têm maturidade intelectual, não têm maturidade emocional, não têm maturidade nenhuma. Este plano, ele já começou há muito tempo. E para garantir que as pessoas continuassem sendo manipuladas, é que nunca ninguém foi alertado sobre isto. Nunca nos meios acadêmicos ou no processo formativo do ser humano foi alertado sobre como lidar com a sua sombra. Ok. Por quê? Se uma vez que você conhece a sua sombra, você não é mais manipulado por nada. Então faz parte da estratégia do manipulador nunca permitir que uma clareza psicoemocional exista naquele indivíduo, pois uma vez que ele esteja esclarecido, ele não será mais manipulado. Mas no caso, as pessoas que buscam terapias, psicólogos, psiquiatras, enfim, elas acham, pelo menos que elas estão conscientes das sombras delas, não? Isso não existe? Não existe porque nem o psicólogo está consciente da sombra dele. Ok. São estruturas, via de regra, a grande maioria, muito superficiais. E você só consegue ajudar o outro naquilo que você já conseguiu se ajudar. E na psicologia ainda existem inúmeros tabus que não são muito tratados. Existe a população, por exemplo, que se trata com psicólogos é 0,00, é uma quantidade minúscula. Então, não existe. Então, mesmo que um psicólogo ele esteja
articulado e instrumentado com todos os dispositivos para a identificação na sombra do indivíduo, ainda na nossa estrutura, quem busca psicólogo e psiquiatra são loucos. Ok. Aliás, eles não sabem o que é psicologia, psicanálise, que é psiquiatria. Eles botam tudo no mesmo saco e dizem assim, não, quem busca aquilo é louco. Eu, como são, já vou ficar longe disso. Entendi. Tem uma outra coisa também, que a sombra foi colocada de uma forma, entre aspas, lúdica, né? Tipo como naquele filme, não sei quantas Shades of Grey, né? 50 Shades of Grey, 50 tons de cinza. Como se fosse uma coisa até meio romântica ter a sombra. Aquilo na verdade não é sombra, são taras, são fetiches. Não, então, a pessoa confunde sombra sempre com alguma coisa... Confunde sombra com fetiche, com tara. São coisas completamente diferentes. E mesmo assim ainda foi colocada de uma forma meio, né, lúdica. Meio legal. Meio legal, como se fosse cool. Cool, sim. É uma coisa super chique você ter suas sombras. Então... e na verdade aquilo não é sombra, são segredos de alcova, são coisas completamente diferentes. A sombra psicológica as pessoas não sabem nem o que é. E outro detalhe, não estão interessadas em saber, porque elas querem viver na ignorância, porque na ignorância elas não precisam ficar olhando para si mesmas. Elas terceirizam na mão do outro a responsabilidade, porque quando você entende o seu papel dentro de um sistema do ponto de vista espiritual, você entende uma coisa chamada autorresponsabilidade. E ninguém quer ter autorresponsabilidade porque é mais gostosinho você ficar colocando a culpa de todos os seus infortúnios no outro. Sim. Ou na sociedade, ou nos seus pais, ou nos seus professores, ou no seu marido, ou nos seus filhos. Né? A autorresponsabilidade pesa muito. E esse é um critério absolutamente espiritual. Segundo, as pessoas que ficam nessas tendenciosidades políticas, elas vivem de narrativas e não de fatos. São coisas completamente diferentes. Narrativa e fato é uma coisa completamente distinta. É que nem, por exemplo, uma briga de casal. Tem lá Maria e João. Maria brigou com João. As amigas da Maria terão o seguinte postulado filosófico. João é um safado. Já os amigos de João terão o seguinte postulado. Maria é uma vaca. Desculpem-me o termo, mas é o que me surgiu agora. Qual dos dois tem a razão? Nenhum. Porque eles se alimentaram das narrativas. As amigas de Maria se alimentaram das narrativas da Maria e os amigos do João se alimentaram das narrativas do João. E, via de regra, as polarizações sociais que estão relacionadas com a sociedade e que a partir daí deriva a opinião política, eles se alimentam de narrativas, não se alimentam de fatos. O fato primário não tem nenhuma conexão com a narrativa. Muitas vezes o fato primário é completamente diferente da narrativa. A narrativa sempre é um ponto de vista. E as narrativas políticas sempre são induzidas. Certo. Então não tem como. As narrativas políticas são induzidas pela mídia. Né? Elas são induzidas pela mídia. Logo, dá para acreditar nisso? Dá para você fazer o seu senso de razão, justiça e opinião em função de narrativas? Claro que não. Porque seria como que os amigos do João desejarem ter um senso verdadeiro frente aos fatos que aconteceram naquele relacionamento. Quem conseguirá ter um senso verdadeiro seria aquela pessoa que tivesse instalado uma câmera na casa da Maria e do João e visse pelos seus próprios olhos os acontecimentos primários. E a partir daí ele poderia tecer algum raciocínio a respeito disso. Né? Então, qual é o maior pecado nessas histórias todas? Na minha concepção, dentro do meu conceito, são as instituições educacionais. Porque as instituições educacionais são estruturas de militância. Uma vez que elas sabem que para todas as coisas tem os dois lados, elas deveriam, no mínimo, apresentar os dois lados de uma mesma questão. Porém, elas apostam em uma realidade absolutamente parcial, mostrando somente um dos lados e dizendo: esta é a verdade. Estes acadêmicos, eles vão fazer, na verdade, o discurso, a narrativa, que chama-se manipulação de massa. Agora, com relação assim, você disse que teria que ter uma câmera, né? Uma pessoa que consegue enxergar além da matéria, além da parte física, claro, ela consegue perceber quem tem realmente, entre aspas, um coração puro e quem tem realmente a maldade, não consegue? Claro, não tem a menor dúvida. Então, alguém que está imbuído desta potência espiritual e que só é um meditador,
né? Um meditador verdadeiro, aquele que não está sendo dominado pelas suas próprias sombras, aquele que não está sendo dominado pelo vitimismo, aquele que não está sendo vitimado por ideologias, aquele que não tem triggers dentro do seu sistema, triggers de predileções a minorias, aquele que compreende a lei do karma. Esta pessoa, ela consegue observar o outro e ter uma noção daquilo que está além das palavras. Isso sim, não tem a menor dúvida. Então, porque muitas vezes você, vamos supor que com relação à política, você tem várias pessoas na sua frente. E se você tem realmente tudo isso que você falou, a pessoa consegue identificar ali quem que é. Você consegue fazer uma leitura energética do indivíduo, não tem a menor dúvida. E essa leitura energética, ela não tem nenhuma ligação com nenhum aspecto externo. Exato. Não é nada externo. Ah, e tal pessoa gosta de, sei lá, churrasco. Ah, ele é do mal. Só porque eu sou vegetariano. Pois é. Então... Ela não está ligada com nenhum aspecto externo. Ah, ele só se veste de preto. Ele é do mal. Eu sou um yogi, só me visto de branco e roxinho para fazer os meus asanas, o meu matzinho de yoga. Não tem nada a ver. Né? Então, você não é o ponto de referência para uma análise. A análise, ela precisa ser isenta de identificatórios da sua sombra, porque senão você vai sempre ter você como referência do processo. E então a sua dedutiva vai ser completamente equivocada. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se das narrativas e ter uma mente capaz de ir aos fatos. Ou então conseguir ler realmente, ter um coração puro, né? Claro. O suficiente, sem nenhuma sombra ter dominado, para você conseguir ler o campo energético daquelas pessoas. Eu me espanto porque é tão óbvio quem é quem na política. É óbvio. E essas pessoas que se dizem espiritualistas, que está na cara que a sombra é bem maior, claro, elas não enxergam o que está na cara. Tá na cara quem é honesto, quem é desonesto. Tá na cara. Quem quer ajudar e quem quer atrapalhar. Não tá na cara? É óbvio. Mas isto só é óbvio para quem tem contato, claro, com a sua sombra e não deixa que elementos exteriores manipulem os seus gatilhos. Aí sim. Agora, se você, por exemplo, está emocionalmente manipulável com esses gatilhos que os manipuladores já plantaram no seu caminho, você não consegue ter uma percepção clara de nada. Então, como que a espiritualidade tem a ver com a política? Tem tudo. Hoje em dia tem tudo, porque a política está determinando até o seu padrão comportamental dentro do jogo. Nem a sua liberdade individual, que é o seu direito de nascimento, tem sido respeitado por alguns viés políticos aí, tudo em nome do bem, né? Tudo em nome do bem, tudo em nome do coletivo, tudo em nome do politicamente correto. Você vai ter que agir de acordo com os meus critérios, tudo em nome do coletivo. Os seres humanos perderam completamente o discernimento lógico. Completamente o discernimento lógico. E a nova religião chamou-se ciência. E se a pessoa perdeu o discernimento lógico, imagina o discernimento espiritual, né? Exatamente. Para saber o que está certo e o que está errado. Então, realmente. a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: se você quiser conhecer a verdade como ela é, fique longe das narrativas. As narrativas são as interpretações. Vá direto aos fatos. Tente observar os dois lados de todas as questões. Procure se conhecer profundamente as suas estruturas psicológicas para que você não deixe de ser controlado e dominado por qualquer ideologia baseada em vitimismo, né? Com base em tudo isso, você vai perceber que muitas vezes a sua vida, o seu modus operandi, o seu modus vivendi está sendo completamente determinado não por você, não pelo seu livre-arbítrio, mas por um senso comum que não tem nada a ver contigo, que faz parte de um plantio ideológico que obrigaram você a acreditar porque a sociedade vive dentro de uma premissa da existência de uma superioridade moral, de politicamente correto, e quem não agir de acordo com esses termos está dentro de uma postura egoísta em relação à vida. Tudo isso é manipulação psicológica. As pessoas estão sendo manipuladas o tempo todo. E antigamente, quando você... No pasto, por exemplo, para você conseguir colocar um cabresto num cavalo, era uma coisa muito difícil, não é? Um cavalo selvagem, para você domar um cavalo, era difícil. Depois, para você colocar um cabresto, é muito difícil. Hoje em dia, as pessoas voluntariamente vão em direção ao cabresto, colocam-se na sua cara, se orgulham disso, né?
e ainda fazem disso um troféu. Isto, para mim, é o limite máximo do que o ser humano chegou de perda da individualidade e da terceirização completa e absoluta daquilo que se chama arbítrio espiritual. Em nome de um senso comum, em nome de um bem comum que ela não tem certeza, que ela não tem certeza é uma narrativa. É uma narrativa de manipulação, ok? Se um dia o diabo tiver que se apresentar para você, ele vai se apresentar como uma pessoa politicamente correta. Ele vai se apresentar como aquela pessoa que está personificada com toda a envergadura moral de proteger a coletividade, de proteger os desamparados. Claro, isso é uma narrativa de manipulação que as pessoas, infelizmente, ainda caem. E é por essa razão que eu acredito num processo coletivo de emborrecimento global. O emborrecimento global acompanha a dominação global, porque uma dominação só consegue agir dominando se o dominado ele for alguém que perdeu completa e totalmente o senso de individualidade. Então, a primeira coisa que o sistema faz é obrigar você a perder o seu senso de individualidade, vindo com papos coletivos comuns, dos quais você vai se achar enormemente envaidecido, moralmente superior pelo fato de aceitá-los. A partir disso, a sua individuação acabou e a sua possibilidade de transcendência como ser espiritual também foi jogada ao hiperespaço. Pensem bem, meus queridos. Muitas vezes você está fazendo muita besteira e não está percebendo, tá bom? Fiquem bem. Se você gosta dos meus vídeos, subscreva-se no meu canal. Se você gosta desse vídeo, dê um like. Se você quiser fazer um comentário, escreva embaixo alguma coisa, tá? É isso aí. Tchau.